Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da experiência que eu tive sobre a reencarnação. Então, eu vou contar para vocês de tudo que eu sei, assim, que me foi dito desde que eu tinha 12 anos sobre a reencarnação. Foi o seguinte, eu falei para vocês que desde criança eu tenho um mentor espiritual que fala comigo, e quando eu tinha 12 anos, eu ainda frequentava a igreja católica. Eu fiquei um dia sentada na escada de casa, pensando várias situações ali naquele momento sobre a vida das pessoas. Eu acredito que eu fiquei fazendo uma espécie de meditação. Deve ter sido uma espécie de meditação com 12 anos, porque eu fiquei ali sentada naquela escada pensando, né, sobre situações da vida. E nesse momento veio essa voz que fala comigo, chegou e disse assim: existem outras vidas. Mas não usou o termo reencarnação. Também eu nem tinha como entender isso, porque eu nunca tinha escutado essa palavra. Eu era católica, não é? A partir que eu entrei na Umbanda com 14 anos, que eu comecei a entender o que era reencarnação, que eu fui entender que existiam outras vidas. E aí em diante eu comecei a enxergar outras vidas que eu vivi. Então eu vou contar para vocês não da forma que eu fui recebendo, né? Eu fui recebendo aleatoriamente. Eu vou contar de forma cronológica para vocês, de trás para frente, desta vida aqui de Maria Eugênia, indo para, como se fosse uma linha do tempo para o passado, ok? Mas eu vou contar das vidas passadas então. Então foi o seguinte, a vida anterior que eu tive antes dessa, é só todas as vidas, né? É assim, eu só enxergo um fragmento de cada uma delas. Então, o fragmento dessa, eu me vi que eu tinha 17 anos, que eu morava num colégio de internato, que eu não tinha pai e mãe, então eu vivia naquele colégio. Eu lembro que as minhas roupas eram uma saia azul plissada com uma camisa branca, e às vezes a gente usava uma calça que a gente chama calça de tergal. Foi uma vida bem próxima dessa aqui, né? Eu acredito que eu desencarnei lá e já encarnei aqui nessa, bem próxima. Então eu estava naquela escola, naquele colégio, e quando eu cheguei numa certa idade, eu tive que trabalhar, e eu trabalhava na cantina, dessa escola. Então essa escola, quando os alunos estavam no intervalo, eles iam para essa cantina e às vezes eles compravam, né, as coisas. Então a minha amiga, que era a minha grande amiga, ela ficava pro lado de dentro do balcão dessa escola, e eu ficava tipo garçonete. Eu levava as coisas nas mesas, depois eu limpava as mesas e tudo. E eu lembro que com 17 anos eu tinha um namorado, e esse namorado chegou lá e disse assim pra mim, né, porque depois do meu expediente eu tinha que ir pra aula, né? E aí ele chegou e me chamou e disse assim que ele ia comigo, que ele ia me esperar lá fora, né? E aí eu disse, tudo bem, eu vou terminar aqui o meu horário, que eu tava, lembro até hoje que eu tava limpando as mesas, era muito real essa visão. E que quando eu terminei meu expediente, eu peguei meus cadernos e sair de lá, né? Só que quando eu chego lá fora, ele estava encostado num muro, beijando outra menina. Eu lembro até hoje que era uma ladeira, para ir para a sala de aula tinha que subir uma ladeira, e essa ladeira tinha uma espécie de palmeiras, né, aquele chão de pedra, e eu fiquei muito triste com aquilo, muito triste. Eu fiquei muito arrasada, né, arrasada, porque eu gostava do menino, e o menino estava com outra pessoa. Então eu não falei nada, segui meu caminho, fui para a sala, e depois essa escola teve uma excursão, que era uma excursão que eu acredito sim que essa escola era de Minas, em algum lugar de Minas Gerais, porque a excursão era de Minas para o Rio de Janeiro de trem.
de trem. E aí esse trem sofreu um acidente, descarrilhou um vagão, e eu estava nesse vagão e eu e alguns outros alunos vieram a desencarnar nesse acidente. Então eu desencarnei nesse momento com uma dor muito profunda, uma mágoa muito profunda com relação a relacionamentos, que provavelmente eu devo trazer para essa vida ainda, essa dor, né, de relacionamentos. Então é essa visão que eu tenho. Eu não sei se isso é real ou se isso foi algo inserido nesta consciência aqui, né? Ou se é alguma reminiscência de outra, né? Mas vamos falar como se fosse a minha reencarnação, ok? Então, anterior a dessa menina aí, que eu não sei o nome dela, só sei que ela desencarnou com 17 anos, eu reencarnei como uma escrava, né? Aí eu sei, meu nome era Jandira, quando eu era escrava, e eu tive um marido escravo muito, a gente se gostava muito. Eu lembro que quando a gente era jovem, nós éramos muito bonitos, nós éramos pessoas negras, eu era uma mulher muito bonita e ele também era um homem muito bonito, e nós éramos apaixonados. Só que ele era um daqueles que não aceitava, e ele era muito inteligente, né? Ele fazia assim uma política, né? Uma politicagem ali entre eles e os escravos, e ele estava bolando alguma coisa para poder salvar ou libertar, se libertarem, né? Os escravos, enfim, ele estava fazendo alguma coisa ali, ou talvez até para fazer uma fuga. Ele era assim, ele não aceitava aquela condição, né? E ele era muito inteligente. Mas o que aconteceu? Os próprios escravos entregaram ele, né, para o feitor e para o dono do engenho, para o senhor, né? E aí o que aconteceu? Ele foi enforcado na frente de todos os escravos, como uma lição, né, para nenhum dos escravos tentar fazer o que ele estava tentando fazer, né, que era ali se libertar e libertar os demais. Então o que aconteceu? Eu fiquei muito revoltada, porque quem entregou ele, quem traiu foi o próprio povo, né, os próprios escravos. E aí eu fiquei muito revoltada com o meu povo, né, fiquei muito revoltada. E com aquilo eu passei a não falar mais com eles, eu não falava mais, e eu passei a ser puxa-saca dos homens, da sinhazinha, do pessoal, né? Que a gente diz assim, do povo branco, né? Aí nisso eles me chamaram para trabalhar na cozinha, então eu virei uma cozinheira do engenho. Era uma mordomia ser cozinheira, porque não ia trabalhar na lavoura, não ia trabalhar no pesado, ia ficar na cozinha. E aí nisso eu fiquei uma pessoa cruel com o meu povo, eu não falava com eles. Se eles viessem na porta da cozinha me pedir alguma coisa, eu não dava. E fiquei uma pessoa bem gorda, né? Bem gorda, porque eu trabalhava na cozinha. Cozinhava super bem, era bem tratada, eu tinha minhas certas mordomias por estar ali dentro da casa do engenho. E na hora de dormir na senzala eu tinha o meu quarto só para mim, porque na senzala tinha pessoas que tinham que dormir tudo amontoado, e tinha pessoas que era um puxadão, assim, cada um tinha quartos, né? Quartinhos, então às vezes ficava 2, 3 ou 2 num quartinho, e eu tinha um só para mim. Então essa foi a mordomia que eu tive, de ter um lugar só para mim dormir. E nisso eu vivi bastante pelo fato de ser escravos, que os escravos geralmente não viviam muito pelo sofrimento, né? E eu fiquei até uma idade bem avançada e fui morrer de uma febre muito violenta. Eu lembro que eu estava sozinha, deitada naquele quartinho, e com muita febre, que foi assim que eu desencarnei.
E eu lembro que a última coisa que eu vi foi um menininho entrando. O menininho, ele era negro, mas o cabelinho dele era meio loirinho, assim, barroquinho, sabe? E, eu tinha consciência que ele era meu neto. E foi a última coisa que eu vi, foi aquele menininho antes de desencarnar. Então essa foi minha vida de escrava que eu tive. Aí a outra lembrança que eu tenho dessa é numa época de uma colonização que eu acredito que seja nos Estados Unidos. Não tenho certeza, porque eu não consigo decifrar os lugares, mas assim, porque é parecido, né? Era um menino loirinho que morava num... Não, antes desse não, eu tô enganada. Era uma moça, era uma loirinha, esse menino depois. Era quando assim já tava já mais avançado. Então por isso que eu acredito que ela nos Estados Unidos, porque havia uma revolução. Eu lembro que eles falavam norte e sul. E eu estava no norte, eu era uma loirinha muito bonita, muito bonita. Eu era a princesinha da família. E tinha na base de uns 15 anos também, e meu pai me entrega para um viajante, caixeiro viajante, um cara que viajava lá de carroça, que ele tinha acesso, ele ia para o sul e para o norte tranquilamente, porque ele sabia os caminhos que ele podia ir. E meu pai me entrega para ele e diz assim, ó, entrega ela para a família do sul. Eles estavam no norte e era para me entregar para a família do sul. E aí, quando eles me levam, quando esse homem me leva, eram muitas horas de viagem e tudo, então às vezes a gente tinha que parar nos lugares, e aí eu me afastava um pouco, e numa dessas de eu me afastar um pouco, eu descobri uma cidadezinha, toda aquelas casinhas de madeira, estava abandonado por causa da guerra mesmo, que tinha naquele lugar. E aí, como eu estava muito cansada de viajar naquela carroça, eu encontrei uma cama e deitei lá e dormi. E eu devo ter dormido por muitas horas. E aí nisso esse viajante ficou me esperando para voltar e eu não voltei. E ele seguiu o caminho. E eu fiquei ali mais não sei quantos dias, acredito que uns 3 dias. Tinha comida, eu estava me resolvendo ali, né? Aí o que aconteceu? Daí ele pegou e voltou. Ele voltou e me encontrou. Quando ele voltou e me encontrou, ele ficou revoltado. Ele era um homem muito rude. Ele nunca fez nada de mal comigo, né, no sentido de homem e mulher. Mas ele era muito rude. E ele pensava muito em dinheiro. E ele disse assim, você fez eu perder dinheiro com essa questão desse tempo que você ficou aí. Então agora você vai ter que trabalhar para me devolver esse dinheiro. E esse trabalhar dele, o que foi? Ele me ensinou a ser trapaceira, né? A roubar, a ser trapaceira. E nessa eu fui pegando gosto por essa vida, né? E me tornei excelente nisso. Então assim, eu enganava as pessoas, a gente tirava dinheiro das pessoas, até banco a gente assaltava, entendeu? Então assim, chegou um momento, eu lembro que eu já era bem mais adulta, que nós estávamos numa pousada e ele tinha muito dinheiro e ele tinha me dado uma caixa de joias, né? Uma caixa redonda de madeira e estava cheio de joias ali, que era o meu pagamento pelas artimanhas que eu estava fazendo, né? E ele não queria me perder, porque eu era muito esperta nesse sentido. E também pela beleza física que eu tinha, isso ajudava, né? E aí, eu lembro que eu tinha um punhal escondido numa caixinha de prata, que ele não sabia que eu tinha aquilo, que eu guardava muito bem, porque eu acredito que eu tinha más intenções com relação àquilo, né? Com relação a essa pessoa. Mas eu não sei como é que foi o desfecho dessa história, eu não sei como é que eu desencarnei, como que foi, porque são só fragmentos de cada vida que eu enxergo. Então, o que foi forte nessa vida foi meus pais terem me dado para esse homem e esse homem ter me ensinado a essas artimanhas de roubo e de enganação, não é?
Daí, antes dessa, que é o menino, essa que eu vou contar. Esse menino, então, era mais ou menos no mesmo lugar, mas bem anterior. Então, assim, não era bem... O lugar ainda era muito barro, muito rústico. Tudo era muito rústico. As roupas das pessoas. Eu lembro que não tinha nada de estrada, era tudo barro, né? E eu era um menino deficiente. Era loirinho, puxava para um ruivo. Também tinha na base de uns 13, 14 anos no máximo. E não conseguia falar, não tinha só fazer sabe assim, não tinha dicção para falar. Mas esse menino, ele, por incrível que pareça, ele tinha mediunidade, porque ele enxergava o futuro, ele enxergava coisas que ele não sabia dizer, né? Então ele sofria muito, ele tinha muito medo, ele não conseguia se comunicar e ele via coisas que as outras pessoas não viam. Então eles faziam, né, muita brincadeira e bullying, né, que a gente chama hoje de bullying. Então o que aconteceu? Teve um momento que tinha uns meninos, essa é a visão que eu tenho, jogando uma bola de pano, porque não existia bola como hoje, eram coisas de pano. E esse menino que era eu queria brincar também, mas ele não conseguia, ele não tinha coordenação, né, para pegar a bola e tudo. Daí os meninos jogaram a bola para ele, a bola rolou. E quando ele foi pegar a bola, que ele levanta os olhos, ele vê uma estrada. E nessa estrada ele enxerga um carro azul, que eu acredito ser um Maverick azul, com os adolescentes dentro, como se fosse agora dos anos 80, sabe? E ele começou a gritar, porque aquilo não existia, como se nós víssemos uma nave descer aqui agora, entendeu? Então, né? E apesar que hoje nós já temos consciência de que existem naves. Então, para ele, lá, ele não tinha consciência de carro, não existia carro, né? Só tinha carroça e cavalo. Então, ele viu aquilo e começou a gritar. E ele, apavorado, ele entrou dentro de uma casa de madeira e subiu na janela e foi pular no telhado, né? E naquela casa tinha assim, pulava a janela e tinha um telhado. E ele subiu naquele telhado porque ele ia se suicidar. Só que quando ele subiu naquele telhado estava grudado num outro, ele não tinha onde pular. Daí ele teve que voltar para dentro desse quarto que ele saiu, né? E aí nisso entra um ser todo vestido de branco, que uma roupa assim, que se fosse hoje a gente ia dizer que era um anjo, né, ou um mentor espiritual, todo vestido de branco mesmo, uma túnica branca, e fala pro menino assim: você ia cometer o mesmo erro de novo? Fala pro menino, né? E diz assim: fica tranquilo, vai dar tudo certo. E daí esse menino deita e esse ser cobre ele com um lençol branco até aqui. Então eu acredito que ele desencarnou ali naquele momento, né? Porque quando também ele começou a gritar, ele viu um outro ser vir atrás dele antes desse branco, né? Por isso que ele tentou se suicidar. Que era um ser tipo um viking, ele estava com uma roupa muito pesada, também não tinha nada a ver com essa época, né? Era uma outra época. Ele viu esse homem rude vir atrás dele com uma roupa muito pesada, e aí por isso que ele correu nesse quarto, que ele tentou se suicidar. E daí vem esse todo vestido de branco e fala isso para ele, né? Isso que foi marcante. Você ia cometer o mesmo erro de novo? Por quê? Porque daí na vida anterior deste menino, eu estava na época medieval, e nessa época medieval eu era uma andarilha que vivia nas tabernas, tipo uma mandarilha, uma cigana, não sei, um negócio assim, né? E eu tinha uma irmã, eu lembro que eu tinha uma irmã, eu e minha irmã, a gente não se dava bem, também não lembro quem são meus pais. Sabe, todas as vidas não aparecem os pais, né? Só aquela que o pai deu a menina pro viajante, né? Pro caixeiro viajante, levar do norte pro sul. Foi a única visão dos pais que eu tive, mas as outras vidas nenhuma aparece os pais, nem desse menino aí, que era deficiente.
E aí, agora quando eu era andarilha, a lembrança que eu tenho é de uma irmã, era uma época medieval, ela ficava pedindo esmola na porta de uma espécie de um castelo, e eu trabalhava em tabernas, né? E aí, nessa taberna que eu tava, chegou uma moça chorando, dizendo que tinha sido abusada por um padre, porque tinha um padre que tinha muito poder, né? Ele tinha ajuda do feudal lá e dos reis e tudo, e ele podia fazer o que ele quisesse. E ele tinha soldados também, ele mandava os soldados seguir as pessoas e tudo, né? Ele era bem cruel. Quando essa moça veio chorando, contando o que ele tinha feito com ela, eu disse assim, eu era danada, né? Eu disse, então eu vou aprontar para esse padre. E eu fui lá e realmente seduzi o padre, fiz um monte de coisa, e não na hora H que o padre queria fugir, né? Eu quis mostrar para ele que eu tinha mais poder que ele, que eu podia fazer o que eu quisesse. E aí ele mandou os soldados atrás de mim para me matar, porque para ele era fácil mandar fazer isso. E eu fugi para a floresta. Quando eu fugi na floresta, tinha umas ruínas de uma torre. E eu subi nas ruínas dessa torre, né? E quando eu cheguei lá em cima, tinha um ser muito grande, que ele tinha forma humana, mas ele era gigante. E ele se alimentava dos seres humanos. E aí eu fugindo dos soldados, fui parar naquela situação, e aí esse ser começou a correr atrás de mim, em vez de eu descer pelas escadas que eu subi, eu corri ao contrário e fui parar num parapeito desse lugar que era em ruínas. E eu pensei assim, ou eu deixo esse bicho me pegar, ou eu pulo daqui, eu me suicido, e eu me suicidei. Eu pulei de lá e caí em umas pedras e morri daquele jeito. Por isso que depois eu nasci aquele menino deficiente. Então são essas as recordações que me foram dadas das vidas passadas, né? Eu não recebi elas nessa ordem que eu contei para vocês, né? Eu fui montando quebra-cabeça. Na verdade, a primeira que eu recebi foi essa medieval, né? E depois eu recebi da escrava. E depois, conforme foi passando o tempo, eu não sei como, porquê, em que momento que eles vão mostrando, você viveu isso, você viveu aquilo, sabe? Eu acredito que seja para entender o momento, né, da vida aqui e agora. Então, foram essas as lembranças, né, que eu tive de vidas passadas. Tá? Isso enquanto eu fiquei, que eu estava na igreja católica, da católica eu fui para Umbanda, e da Umbanda eu fiquei 20 anos no kardecismo. Então, esse período todo, que são muito tempo, que eu tive essas lembranças. Aí, quando eu fui no ritual da ayahuasca, eles me mostraram me deram um outro sentido das coisas, não é? Eu percebi isso tudo de outra forma, né? Bom, eles primeiro me mostraram uma feiticeira lá nos primórdios da humanidade, que diz que essa consciência que eu estou vivendo agora, né, ela tem, a primeira vez que ela teve aqui no plano físico da matéria foi como aquela feiticeira nos primórdios da humanidade. Então, assim, ela era uma pessoa extremamente mística, ela era feiticeira mesmo, tinha conhecimentos de alta magia, fazia magia negra, fazia necromancia. Ela era uma feiticeira da tribo, venerada, porque ela, com os feitiços que ela fazia, ela protegia a tribo dela. Porque as tribos naquela época, os primórdios da humanidade, todo mundo é meio bicho, né? Para proteger a tribo dela, ela usava magia. E enquanto ela esteve viva, a tribo dela sempre se manteve bem, porque ela fazia magia. Daí quando eles iam para as guerras, né,
eles conseguiam vencer as outras tribos, e todos os inimigos que a tribo dela matava, trazia para a tribo e ela escalpelava. Não sei qual é a técnica que usava, que diminuía aqueles crânios, colocava ele em estacas, né, e fazia tipo uma cerca. E aquela cerca, ela prendia o espírito daqueles inimigos ali, e eles formavam tipo uma corrente energética em que os outros não conseguiam entrar ali, sabe? Os outros não conseguiam entrar na tribo dela. Então ela fazia aquelas noites na fogueira, gritava, fazia um monte de coisa ali, né? E o dia que ela desencarnou, ela era muito magra, muito velha, sabe? Ela desencarnou, toda a tribo dela chorou, sabe? Chorou muito porque ela era considerada uma deusa na tribo. E aí, quando ela desencarnou, a tribo dela também veio perecer, porque não tinha mais alguém que tivesse aquele poder de magia para proteger a tribo. Daí foi no momento em que a tribo também, aos poucos, foi perdendo as guerras e foi se desfazendo, né? Bom, aí isso foi essa visão que no ritual da ayahuasca eles me deram. Mas eles me deram mais outras 2 visões, porque eu fui em 3 rituais, né? E eles, no segundo ritual, que também foi nesse segundo, veio Jesus, né? Falou comigo, todo o ritual, ele me mostrou toda a via sacra dele. Ele falou que a vida de todos nós é uma via sacra, e todos nós passamos para aquela via sacra dele. Em algum momento da nossa vida, alguma coisa da nossa vida tem a ver com isso, né? Com a via sacra dele. E sabe aqueles quadrinhos que a gente vê na igreja, ou que a gente estuda a trajetória de Jesus e tudo, a via sacra dele mesmo, né? Então, e aí ele falou que cada um de nós somos de um apóstolo, né? Nós temos a essência de um apóstolo. Como a gente tem os 12 signos, existem os 12 apóstolos. E ele falou para mim que eu sou do apóstolo Pedro, né? Que a minha essência é do apóstolo Pedro. Então, e assim como se fossem 12 mônadas, e a mônada em que eu vim é do apóstolo Pedro. Então, dentro desta mônada tem muitas consciências, e essas consciências têm consciências elevadas e consciências não tão elevadas, consciências que viveram como pessoas boas, altruístas, e outras pessoas que viveram numa condição inferior, pode ser até bandido, ladrão, né? Como eu falei numa outra encarnação, que foi me ensinado a roubar, a fazer coisas desse sentido. Então, nesse ritual eles falaram assim para mim também: você foi Santos Dumont. E eu assim, como assim Santos Dumont, né? Fiquei assim. Daí depois eu fui pesquisar, né? Fui pesquisar e tudo, né? Falei com várias pessoas sobre isso. Porque o que acontece? Santos Dumont é uma pessoa que eu gosto desde criança, eu admiro, né? Então, assim, cada um de nós deve ter alguém famoso que a gente admira, alguém que fez alguma coisa. Então, ele diz assim que essa admiração, né, faz parte porque a gente é um fractal de alma, né? Então, assim, tem alguma coisa nessa consciência de Maria Eugênia que tem algum fractal desse Santos Dumont, né? Então, assim, o que eu venho a entender disso? Gente, tudo isso que eu tô falando, eu não tô dizendo que é verdade, eu tô dizendo a minha experiência, tá? O que eu recebi, tá? Então, assim, o que eu fui entender disso é como se tem que arrumar alguma coisa desse Santos Dumont, tá? Como eu contei para vocês que teve uma vida que eu me suicidei e teve uma outra que eu ia tentar me suicidar de novo. Então, quer dizer que eu trago reminiscências do suicídio, e ele também, né? Ele também tem essa reminiscência, o Santos Dumont. Então, assim, é como se tem um fractal disso que tem que consertar.
você tem que passar por isso sem cometer esse ato, entendeu? Então é isso que eu recebi, que eu entendi dessas situações todas, né? Da questão de reencarnação, de lembranças de vidas passadas. Então, assim, eu não tenho lembranças do Santos Dumont nenhuma, mas eu tenho amor por ele, admiração desde criança, tanto que eu guardo foto dele e tudo, né? Mas eu não fazia ideia dessa questão de ser da mesma mônada. E foi o que foi me dito nesse ritual da ayahuasca que eu fui, entendeu? Então, assim, tudo isso são consciências, né? São consciências que elas vêm e trazem das outras. Bom, quando eu tinha 28 anos, eu fui numa psicóloga da Igreja Católica. Ela era do Congregação Coração de Maria, excelente, ela era uma freira excelente, ela fazia regressão hipnótica. E eu fiz regressão hipnótica porque eu não sei quem são meus pais biológicos nessa vida, né? E ela fez, e aí eu vi coisas bem, como se eu visse bisavós, tartaravós, enfim, né? Aí eu disse assim para ela, mas isso é reencarnação, é vida passada? Ela disse, não existe reencarnação. E eu disse, como não existe reencarnação? Eu tô vendo essas coisas. Ela disse, não, isso tudo tá no DNA. Ela disse assim, tudo é DNA. Né? Só que ela me disse isso, lá eu tinha 28 anos, eu peguei aquilo e guardei numa gaveta e continuei acreditando em reencarnação. Aí agora que eu fui fazer o ritual da ayahuasca, eles me falaram novamente que a reencarnação não é como eu penso, não é como é falado nos livros, mas é assim para a gente poder entender. Mas na verdade está tudo no DNA, né? Então essas lembranças dessas consciências que a gente tem está no DNA, ela vem através do DNA. É isso que eu entendi. Tá? Então assim, a gente às vezes passa por alguma situação aqui, ou tem lembranças, né, reminiscências, mas não necessariamente foi nós que vivemos em outra vida aquilo ali, entendeu? Mas ela está no nosso DNA, entendeu? Está guardado ali naquele DNA, entendeu? Então é isso que eu recebi, que eu entendi, que eu compreendi das reencarnações, né? E que eu falei para vocês, né, que essas imagens que eu tive são bem reais, que eu contei para vocês no começo. Eu não sei se são holografias, eu não sei como é que funciona isso. Desse primórdio da humanidade também, mas só que essa eu vi no ritual. Aí, né, a gente tomei um chá, aí sim, né, a consciência expande, as outras não. Então, assim, quando eu vi essa feiticeira, eu confesso que eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo, eu demorei muito para aceitar, entendeu? Eu demorei muito para entender e para aceitar, porque seja como for, reminiscências daquela consciência está nessa consciência aqui, agora, né, de Maria Eugênia. E eu demorei muito para aceitar aquilo, né? Mas assim, hoje eu entendo, né? Então assim, eu tô contando para vocês a minha experiência, como que eu recebi isso tudo. Eu sei que é muito difícil de compreender, né? E é difícil de explicar, é difícil de compreender, mas foi dessa forma que eu fui conseguindo montar esse quebra-cabeça até aqui, né? Então assim, quando eu desencarnar dessa consciência de Maria Eugênia, eu não sei para onde eu vou, não faço ideia se eu vou acoplar numa outra consciência, como, né? E como que é? Eu não sei exatamente como que vai ser. Não acredito mais que como conta os livros espíritas, como eu aprendi 20 anos lendo Nosso Lar, não acredito mais nisso. Eu não acredito que eu vou sair daqui e vou ter que ir para um lugar tomar sopa, que nem conta lá no Nosso Lar,
uma água, aquelas coisas, eu não acredito mais naquilo, né? Eu acho assim, fantasioso, sabe? Eu acho que é de outra forma, né? Mas sim, cada um dentro da sua crença, essa foi a forma que eu fui construindo essa trajetória até aqui. Quer dizer que eu não acredito mais na reencarnação como eu acreditava, né? Antes. Não sei exatamente como que é, mas eu não acredito mais que é desta forma. Enfim, né? Nós estamos aqui, nos é desligado as lembranças de algumas coisas, a gente só recebe fracionado, né? Fractais, só pedaços de lembranças de uma consciência que é muito maior do que a gente possa imaginar. Então é isso que eu queria contar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilha, ok? Um grande abraço para vocês e até o próximo relato. Bye, bye.